Oi pessoal, bem-vindos à semana 3 do Plano de Estudo Tutorado volume 4. Nós vamos estudar as propriedades periódicas, tá? Nós vamos começar por raio atômico. Lembrando que o raio atômico é a distância que você tem do centro do núcleo até a camada de valência, né? Até o último nível de energia. A camada de valência é o último nível que a gente tem ali. E vai depender do número de camadas que você tem e da carga nuclear. Então, se a gente analisar aqui, como que vai aumentar o raio atômico? Em um mesmo período, ele vai aumentar da direita para a esquerda, tá? Isso em um mesmo período. E de cima para baixo, tá? Então, se eu quiser comparar ali dois elementos que estiverem no mesmo grupo, por exemplo, vai ter maior raio atômico que estiver mais abaixo. E no mesmo período, aquele que estiver mais à esquerda, tá? Lembrando disso. E o potencial de ionização ou energia de ionização? É a energia necessária para retirar um elétron do nível mais externo de um átomo neutro isolado no estado gasoso. Tá? Então, é a energia necessária para retirar um elétron nessas condições. Ok? E como que ela vai crescer? Ela vai crescer da esquerda para a direita dentro do mesmo período e de baixo para cima. Tá? Então, se eu tiver aqui no mesmo grupo, vai ter maior energia de ionização aquele que estiver mais acima. E no mesmo período, aquele que estiver mais à direita, tá? E a eletroafinidade ou afinidade eletrônica é a energia que vai ser liberada por um átomo neutro isolado no estado gasoso, lembrem sempre disso, quando ele incorpora um elétron, tá? Então, ele vai adicionar um elétron ali. E seus valores, como que vai crescer? Parecido com o que a gente tem com potencial de ionização, tá? De baixo para cima, da esquerda para a direita, ok? E eletronegatividade? O crescimento dela vai ser parecido com o da eletroafinidade, tá? Ou afinidade eletrônica lá. Lembrando que a eletronegatividade é a capacidade que um elemento tem dentro de uma ligação de atrair os elétrons dessa ligação. Então, se a gente analisar na mesma coluna aqui, ou mesmo grupo, ou família, cresce de baixo para cima, tá? E, se analisarmos dentro do mesmo período, aumenta da esquerda para a direita, que parece com os anteriores que a gente viu. O único que é diferente aqui é o raio atômico, né? Os outros são bem parecidos, então é fácil de gravar. Eu coloquei essa tabela periódica aqui para que a gente possa utilizar ela na hora de fazer exercício. Então, é sempre importante utilizar a tabela periódica na hora de fazer os exercícios, tá? Então, vamos lá. Soluções aquosas de sais de sódio e potássio são comumente empregadas na química. Esses elementos fazem parte de um mesmo grupo. Então, lembrando que eles são do mesmo grupo, família ou coluna. Aqui, ó. Sódio e potássio estão no mesmo grupo, família, né, coluna, e tem propriedades químicas semelhantes, né? A gente viu isso. O aluno fez as seguintes anotações quando estudava os conceitos sobre periodicidade. Energia de ionização do sódio é menor do que a do potássio. Então, vamos lá. Lembrando que a energia de ionização que ele está falando. Então, olha só, a energia de ionização cresce numa mesma família de baixo para cima. Então, quem estiver mais acima vai ter maior energia de ionização. Então, quem está mais acima? O sódio, né? Ele está mais acima do que o potássio. Então, a energia de ionização dele é maior e não menor. Ok, então a gente sabe que a 1 está errada. O raio atômico do potássio é maior do que a do sódio? Então, olha só, para o raio atômico, cresce de cima para baixo. Ó. Quem estiver mais embaixo tem maior raio atômico. Então, o potássio está mais abaixo que o sódio. Então, ele tem maior raio atômico. Então, a 2 está certa. Sódio e potássio pertencem ao grupo dos metais alcalinos. Olha só, esse primeiro grupo ou família chama metais alcalinos e o segundo metais alcalinos terrosos, tá? Então, essa afirmativa 3 também está correta. Quantas anotações? 1 está incorreta? Sim, essa é a resposta certa, tá? Porque a 2 e a 3 estão corretas, ok?
A 2 fala o seguinte: leia as afirmativas a seguir. A primeira energia de ionização cresce da esquerda para a direita para os elementos de um mesmo período. Sim, nós vimos que ela cresce da esquerda para a direita, né? Porque o aumento do número atômico acarreta maior atração dos elétrons pelo núcleo. A primeira está certinha. A segunda energia de ionização é menor do que a primeira, porque a retirada do segundo elétron é favorecida? Não, tá? Isso não acontece. Pelo contrário, tá? Vai aumentar porque a carga nuclear efetiva ali aumenta. A energia de ionização corresponde à energia liberada quando um elétron é adicionado. A gente viu que a energia de ionização ela vai ser para retirar o elétron e não para adicionar. Então a 3 está errada. Então qual que está certo? Apenas a 1, tá? A 3, pessoal, vai falar sobre energia de ionização. E olha só, quando aqui ele afirmou que a segunda é menor, quando você observa que a segunda, na verdade, olha só, ela é maior, tá vendo? Então, por isso que ela tá errada lá. Vamos para a 3 agora. Eu coloquei aqui, ele falou energia de ionização do nitrogênio. Eu coloquei a distribuição eletrônica aqui do nitrogênio, porque a gente vai precisar, tá? Quantos elétrons na última camada ele tem? Olha só, ele tem 3 e 2, porque a última camada dele é a segunda aqui. Então, ele tem 5 elétrons na última camada, tá? Isso é importante. Explique a variação observada. Olha só, o primeiro tá aqui, o segundo, ele vai crescendo, vocês podem observar, ó. Até o quinto elétron cresce, mas a diferença não é tão grande. Do quinto para o sexto, olha como que salta a energia de ionização, tá? Explique a variação observada nos valores de energia de ionização entre o primeiro e o quinto elétron. Olha só. As 5 primeiras energias de ionização são próximas porque se referem a elétrons no mesmo nível de energia. Está no segundo nível, tá? Todo mundo ali, os 5 primeiros elétrons. E são crescentes devido ao aumento da carga nuclear efetiva a cada elétron arrancado. Então, essa é a explicação. Por que cresce, mas não é tão grande essa diferença? Porque está retirando de um mesmo nível, tá? Então, ele vai crescer, porque a carga nuclear efetiva vai aumentar, mas só que a diferença não é tão grande porque eles estão dentro do mesmo nível. E a B? Porque o valor de energia de ionização do sexto elétron é muito maior do que a do quinto. Foi o que eu falei para vocês. Até aqui eu tiro do nível 2. Aqui eu já vou passar para outro nível de energia. Porque se refere a um elétron de um nível energético menor. Ele está mais interno, né? Então é mais difícil você retirar aquele elétron ali, porque ele já está mais interno, tá? E está em outro nível de energia, ok? Na 4. Observe as equações a seguir. A mais energia, então olha só. Aqui formou um próton, ou seja, perdeu um elétron. Aqui formou um ânion, tá negativo, então ganhou um elétron, tá? Então, quando eu perco um elétron, eu estou falando sobre energia de quê? Afinidade eletrônica, energia de ionização, eletropositividade, eletronegatividade. Então, eu falei para vocês que ionização é para retirar, ou seja, eu vou pegar um elétron, retirar ele dali, a energia necessária para retirar esse elétron, tá? E eu falei para vocês que a afinidade eletrônica é a energia que vai ser liberada quando vai incorporar um elétron, ou seja, vai ficar com a carga negativa aqui. Então, a energia liberada, tá vendo? Aqui ela está sendo liberada. Então, no primeiro exemplo, eu tenho energia de ionização, porque está perdendo elétron, está fornecendo energia e perde o elétron. E na segunda aqui, eu tenho energia que vai ser liberada quando eu adiciono um elétron. Um elétron é incorporado. Isso é afinidade eletrônica, tá? Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo aplicativo do Conexão Escola, através do chat ou pelo WhatsApp. Lembrando que vocês podem acessar o chat através do Conexão Escola Web também.